Olá, meus amores, tudo bem? Bom, a atividade de hoje, primeiro, nós vamos fazer o livro de matemática, páginas 82 e 83, ok? Nós vamos falar sobre a comparação de figuras. Então, aqui vocês vão observar que a professora Ana fez na malha quadriculada abaixo. Aí o Mauro reproduziu as figuras que a professora fez. Então, olha como ficou. Aqui foi a professora Ana e aqui foi o Mauro. Quais as figuras a professora Ana produziu na malha quadriculada? Que figuras são essas? E quais as figuras o Mauro reproduziu na malha quadriculada? Vocês vão botar o nome das figuras, ok? Você acha que as figuras que Mauro desenhou ficaram as mesmas medidas que as figuras da professora Ana? E aí vocês vão olhar, vão comparar uma figura com a outra, vão escrever e à tarde nós iremos conversar, ok? Sobre as suas deduções. Na letra D, você vai reproduzir na malha quadriculada as figuras que a professora Ana desenhou, essa daqui, certo? Vamos ver se você acerta? Então vamos lá. No número 2, vocês vão destacar lá da página do livro, das figuras da página 249 do livro impresso e vão comparar com as figuras dessa página. Para isso, você vai botar as figuras da página 249 em cima dessa. E aí, vocês vão colar as figuras do material complementar, que são exatamente iguais a cada figura. Então, você vai colar aqui do lado a figura exatamente igual, essa aqui, essa aqui e essa aqui, ok? Então, vocês vão ver quais as figuras encaixam perfeitamente nesse lado aqui, certo? E aí, nós vamos ter uma outra folhinha, né, que está lá comparando as figuras que a gente aprendeu com os objetos. E vai ter também uma cruzadinha para vocês fazerem, que é um desafio, e à tarde nós vamos ver se vocês acertaram esse desafio, ok? A outra atividade é no livro de história, falando sobre patrimônio material e imaterial. Nós já conversamos um pouquinho, né, na escola, mas eu vou relembrar para vocês, né, o que é patrimônio. Toda cidade tem o seu patrimônio, né? A gente já conversou sobre as estátuas, as imagens, os documentos, né? Toda cidade tem a sua história. E para contar essa história, geralmente ela é deixada em patrimônios. E aí, todos os lugares têm esses patrimônios históricos. O que é patrimônio? São documentos, esculturas, edificações, né, que os nossos antecedentes deixaram para nós, que conta um pouquinho da nossa história. E isso são os materiais, é o que você pode pegar. E os imateriais são aqueles que a gente não pode pegar, por exemplo, brincadeiras, músicas, histórias dos nossos avós, né, lendas, costumes, isso são patrimônios imateriais, que a gente não pode pegar. Então, se a gente parte do pressuposto que o passado é um referencial para que a gente possa compreender o futuro, nós precisamos ter algo palpável, né? A gente precisa saber das histórias de quem passou por aqui. A gente precisa saber o que aconteceu na nossa cidade, como está a nossa, o que aconteceu no passado para saber como é que é a nossa vida hoje no presente. E o que a gente vive hoje vai falar um pouquinho do nosso futuro, né? A gente constrói o nosso futuro. Então, esse patrimônio material e imaterial é muito importante, ok? Bom, e eu vou pedir para vocês, para que vocês pensem um pouquinho, conversem com a família de vocês e vejam que vocês, geralmente a gente tem algum objeto da nossa família, a gente às vezes tem alguma coisa que foi da nossa avó, que foi do nosso avô,
não é? E se vocês, não é obrigatório, mas se vocês tiverem esse objeto, que tragam para a aula da tarde, para que a gente possa ver e vocês partilhar um pouquinho dessa história, né? Porque aí vai ser um patrimônio da família de vocês, ok? Então, a gente vai falar sobre o objeto escolhido, qual a importância desse objeto para vocês, né? Pode ser um álbum de retrato, olha que legal, pode ser a foto da mamãe, a foto do papai quando pequeno, pode ser uma foto da família, né? Pode ser uma música que ninguém conhece, que a vovó cantava, né? Pode ser uma, uma história de família, pode ser um documento, né? Enfim, vocês vão mostrar para a gente algum tipo de patrimônio da família de vocês na aulinha da tarde, ok? E a gente vai falar que objeto é esse, qual a importância para a família de vocês, quem guarda esse objeto, se esse objeto hoje em dia tem alguma função para vocês, se é diferente, por exemplo, se for, sei lá, um prendedor de cabelo da vovó, que hoje em dia eu uso como broche, que função vai ter na nossa vida, o que que era e o que que a gente está fazendo hoje, né? E essas informações, nós vamos bater um papo bem legal e descobrir se vocês têm algum patrimônio material e imaterial da família de vocês, ok? Então, aqui, ó, tá a cidade, né, de Pernambuco, ou desculpa, a cidade de Maranhão, que é lá São Luís, né, estado do Maranhão, e está dizendo aqui que os patrimônios podem ser materiais ou imateriais, como eu já falei. No número 1, está aqui, discuta com os colegas por que é importante preservar o patrimônio de um lugar. Então, a gente só vai conversar à tarde. Vocês vão olhar e vão falar para mim qual é a importância de preservar, ok? No número 2, vocês vão pesquisar e vão escolher um patrimônio da sua região, do Rio de Janeiro ou do bairro de vocês, onde vocês moram. E aí vocês podem fazer uma montagem, pode colar, pode botar só aqui dentro do livro, não precisa fazer grande cartaz, né? Vocês vão falar sobre os elementos culturais, históricos ou naturais. Isso aí vai ser da criatividade de cada um. E é só isso, gente, né? Esse trabalho é só para que a gente possa acessar um pouquinho da história de onde a gente mora, um pouquinho da história do nosso estado, do nosso país e a nossa história pessoal, ok? Então, até mais à tarde e a gente se vê e conversa sobre esse conteúdo. Tchau, tchau e até mais.